abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo, não é muito longo. Eu gostaria que os irmãos estivessem atentos à leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane, ou em outra tradução, defraude a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Nós vamos orar e temos alguns motivos de oração. Primeiro, o nascimento da filhinha do Luiz Fernando, da Luana, que já nasceu, e Maria Isabel está lá, uma bênção. Graças a Deus, correu tudo bem. Vamos agradecer a Deus por ela. Também eu quero colocar em oração a vida da irmã Ana. A irmã Ana, que sempre está conosco ali no fundo, sempre senta ali no fundo, juntamente com o seu neto, o Vitor. A irmã Ana, ela teve um problema e está hospitalizada já há alguns dias, mais de 15 dias, no hospital HR. Eu estive lá visitando ela, orei e disse que nós estaríamos orando por ela aqui. Então vamos colocar a vida da irmã Ana em oração esta noite, em nome de Jesus.
Oremos. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por estarmos juntos, Senhor, te louvando, te agradecendo, exaltando o teu nome, glorificando ao Senhor. Louvamos a ti, ó Deus, e pedimos a tua bênção, Senhor, ó Deus, sobre a vida do Luiz Fernando, da Luana, da Maria Isabel. Graças te damos, porque aprove a ti trazer mais uma criança a este mundo, Senhor, e ela nasceu com saúde, a família está feliz. Estenda as tuas mãos para abençoá-los. Nós só temos a te louvar e te agradecer pelo nascimento desta criança. Colocamos também a vida da irmã Ana, Senhor, em tuas mãos. Ela está ali naquele hospital e pedimos em nome de Jesus que o Senhor toque na vida dela, transforme, cure completamente, cure a mente, o coração, cure, Senhor, todos os órgãos do corpo. Ó Deus, o Senhor sabe pelo que ela tem passado, tira toda a infecção, todo o mal, toda a bactéria, tudo aquilo, Senhor, ó Deus, que não vem do Senhor, que possa ser destruído em nome de Jesus, ó Pai. Lembro também daquela companheira que está ao lado, Senhor, no outro leito, que pediu oração. Estenda as tuas mãos sobre a vida dela também, ó Pai, para que ela possa sair logo do hospital e voltar ao seio da sua família. Pedimos a tua bênção também sobre o pastor Marcos, que está ministrando ali em Álvares Machado. Estenda as tuas mãos sobre a vida dele, ó Pai. Colocamos todas as pessoas, ó Pai, deste lugar aqui nas tuas mãos, aqueles que nos acompanham pela internet, que vão ouvir essa mensagem posteriormente, aqueles que estão conosco aqui. Estenda as tuas mãos, se há alguma enfermidade, se há algum mal, Senhor, que a tua mão poderosa, saradora, curadora, libertadora, possa estar sendo estendida sobre estes corações para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Deus, nós lemos a tua palavra e queremos aprender da tua palavra esta noite, queremos aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Dá-nos sabedoria para ouvir a tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. Nós oramos pedindo e te agradecendo por tudo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, essa noite eu quero falar sobre um assunto de suma importância, talvez o assunto mais importante desses últimos tempos para a igreja seja o arrebatamento. O arrebatamento da igreja. Eu sei que hoje este não é um assunto muito popular. Eu sei que muitos talvez hoje já não creiam mais no arrebatamento. Na época da minha conversão, muito se falava sobre o arrebatamento na igreja evangélica brasileira. Hoje pouco se fala sobre o arrebatamento e até mesmo alguns teólogos e pregadores têm se levantado contra a doutrina do arrebatamento e têm se espalhado esta teologia, a meu ver, apóstata, que diz que o arrebatamento nunca acontecerá. Isso para mim é uma estratégia maligna para que o povo esteja distraído, para que o povo esteja despreparado, para que o povo encha o coração com coisas deste século, desta terra, e não esteja conectado a Deus em relação ao arrebatamento. Mas essa noite eu quero trazer uma mensagem para a igreja que nos leve a ter algumas atitudes em relação ao arrebatamento, porque certo é que o arrebatamento acontecerá. Olhando para as circunstâncias, olhando para este século, olhando para as profecias bíblicas,
me parece que se apressa o tempo do arrebatamento. E Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o verso 51 e o verso 52, ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo fala de um mistério, e um mistério, do ponto de vista bíblico, é algo que não teria como sabermos se não fosse revelado, algo que durante o processo da revelação se manteve oculto até aquele momento. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós lemos e nós não temos a consciência clara da realidade do arrebatamento, embora, olhando do Novo Testamento para trás, nós conseguimos notar imagens do arrebatamento estampadas em atos lá no Antigo Testamento, em atitudes, em situações e circunstâncias. Mas olhando só o Antigo Testamento, nós não conseguimos enxergar o arrebatamento, porque esta realidade estava oculta, por isso ela é chamada de mistério. E quando se chega em Paulo, ele vai dizer: eu vos digo um mistério, ou seja, ele vai revelar aquilo que estava oculto, que na verdade nem todos dormiremos. E aqui a palavra dormir é uma metáfora, é uma ilustração para a morte, que seja, nem todos morreremos, na verdade nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. E ele diz como será o arrebatamento. Ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos. Você deve abrir e fechar os seus olhos centenas, milhares de vezes e não percebe isso. Quantas vezes você já piscou, já abriu e fechou seus olhos só neste momento desta mensagem? Talvez você não faça a mínima ideia quantas vezes, mas isso acontece e é muito rápido, a gente nem percebe o quanto abre e fecha os olhos. E Paulo diz: não abrir e fechar de olhos, quer dizer, o arrebatamento será repentinamente, instantaneamente, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e está ligado a Tessalonicenses, que fala da trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos arrebatados. Maravilhoso esse texto. Então, o arrebatamento será algo repentino, será algo num abrir e fechar de olhos, e mais, ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus deixou isso bem claro em Mateus capítulo 24, verso 36 até o verso 39, ele diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, disse Jesus, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E ele diz: e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vejam essa realidade da repentinidade, vejam essa realidade da distração do mundo, assim como foi nos dias de Noé, e aquilo também era uma metáfora do que acontecerá no fim dos tempos. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, quer dizer, a vida corria normalmente, as pessoas achavam, bom, como sempre foi, sempre será, desde os meus antepassados, os homens nascem, crescem, constituem família e morrem, e assim vai ser sempre. Eles achavam que era assim, até o dia em que Noé entrou na arca, e diz o texto que eles não perceberam. Essa é uma palavra importante. Eles não perceberam quando Noé entrou na arca e começou o dilúvio, e aí já não dava mais tempo. Então, uma característica
do arrebatamento é que ele acontece no momento da normalidade das vidas. As pessoas vão, segunda-feira eu volto a trabalhar e vou para o serviço e venho, almoço, depois eu volto de novo e à noite chego em casa, tomo um banho, janto, vou dormir e assim vai terça, quarta, quinta e eu vou envelhecendo e vem meus filhos e vem meus netos. A gente acha que sempre será assim, como eles achavam na época de Noé, mas de repente Noé entrou na arca, não perceberam, veio o dilúvio e os levou a todos. E assim será na vinda do Filho do Homem, ou seja, as pessoas não perceberão. Então a característica do fim dos tempos é essa falta de percepção da realidade espiritual, a falta de percepção de que as coisas não continuarão para sempre do mesmo jeito que foram na época dos nossos antepassados. As coisas não continuarão do jeito que sempre foram. De repente elas mudam, e mudam radicalmente. Eu não sei se vocês se lembram aqui como foi a mudança na época da pandemia, quando estávamos aí de repente nós estávamos vindo, correndo, trabalhando, fazendo tudo, e de repente um vírus, pronto, mudou toda a prática do ser humano, mudou as atitudes, mudamos os cultos, mudamos horários, mudamos tudo por causa de um vírus. Aí foi de repente, e a gente nem imaginava que um dia os shopping centers seriam fechados, a gente nem imaginava que um dia não haveria mais salões para fazer festas, a gente não imaginava que de repente as coisas seriam daquela forma, e precisávamos nos reunir, e foi uma complicação para nos reunir, e a gente precisava pôr máscara, ninguém podia sair na rua sem máscara, foi uma confusão e foi de repente. Isso mostra como as coisas mudam de uma hora para outra. Isso, a palavra diz que vai simplesmente mudar tudo de uma hora para outra. Ou seja, as pessoas vão estar vivendo, trabalhando normalmente, planejando casamentos, casando, bebendo e se divertindo, viajando, fazendo suas coisas, comprando, vendendo. De repente, pronto, mudou tudo porque o arrebatamento chegou. Vai ser assim. Assim como foi nos dias de Noé, que maravilha! E é bom porque ninguém sabe o dia. Então significa que se alguém, de alguma forma, marcar data para Jesus voltar, fuja dessa pessoa. Corra dessa teologia, porque não é de Deus. Não é de Deus. Ninguém pode marcar uma data e dizer, olha, eu tive uma revelação, Deus me mostrou, o arrebatamento vai acontecer entre o ano 2025 e 2026. Não, fuja disso. Ninguém sabe o dia nem a hora. Obviamente, isso é uma figura de linguagem. Tem pessoas que dizem, não sabe o dia nem a hora, mas pode saber o ano. É claro que quando Jesus está falando isso, ele está revelando que ninguém sabe quando acontecerá. Ele não precisa dizer, ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o minuto, nem o segundo, nem o milésimo de segundo. Ninguém sabe. Ou seja, só o Senhor sabe o dia, a hora que acontecerá. Então nós precisamos estar preparados a todo momento, porque você não sabe. Pode ser agora, pode ser daqui a 15 minutos, pode ser daqui a 2 horas, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10 anos, ninguém sabe o dia e a hora. Mas parece-me que se aproxima esse dia de alguma forma, ele será repentino, e precisamos ficar preparados, porque assim como não perceberam em Noé, não vão perceber o mundo espiritual, até que tudo aconteça, e aí já é tarde demais. E aí então nós temos o texto desta noite, em que Paulo trata do arrebatamento, e antes que alguém diga que a palavra arrebatamento não está na Bíblia, nós lemos aí no verso 17, que fala sobre o verbo ser arrebatado, que é o verbo harpazo no grego, tirado com violência, tirado repentinamente, tirado abruptamente deste mundo. Então esse é o verbo que Paulo usa no verso 17, nós seremos arrebatados, seremos arrancados daqui. Seremos arrancados. E aí eu começo a pensar a partir desse texto, e a palavra do arrebatamento, a mensagem do arrebatamento, não pode ser uma mensagem que traz tristeza à igreja. Porque se a gente fica triste quando a gente pensa no arrebatamento, isso significa que nós estamos ligados às coisas terrenas. Nós não queremos sair daqui,
Nós não queremos deixar essas coisas que são transitórias. E eu vou dizer para vocês, se você não sai daqui pelo arrebatamento, esse mundo te expulsa daqui de alguma forma, porque você vai envelhecendo e chega uma hora que o mundo diz, pronto, acabou o seu tempo aqui, você tem que sair daqui, ninguém fica neste lugar. Então isso aqui é transitório, tudo isso aqui que nós estamos vivendo é absolutamente transitório. Então ninguém deveria ficar triste com a mensagem do arrebatamento, e crente não pode ficar com medo da mensagem do arrebatamento, porque tem crente que fica com medo, meu Deus, e se vier, e se Jesus vier agora, e eu não for arrebatado? Já pensou você, todo mundo desaparece aqui, pronto, fica só uma pessoa sentada aqui olhando todo mundo desaparecer. Aí a pessoa começa a pensar isso, o que vai acontecer se só eu ficar? Nós não podemos ter este medo, porque se estamos em Jesus, a salvação está garantida em Cristo Jesus. E quando as trombetas soarem, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Subiremos. Mas precisamos estar em Cristo. Então, quais atitudes devemos ter? E esta é uma questão que eu gostaria de abordar essa noite. Quais atitudes deveríamos ter em relação ao arrebatamento? E eu creio que isso vai ser dito enfaticamente, porque o verso 1 começa Paulo dizendo, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Veja que há dois verbos ali que Paulo utiliza para enfatizar a ordem, o pedido, o clamor dele em relação à igreja. Paulo pede, nós rogamos, é um pedido, nós rogamos e nós exortamos. Bom, dá para traduzir essas duas palavras de vários significados, mas entre eles, Paulo está pedindo, Paulo está convocando, Paulo está suplicando, Paulo está rogando, está exortando, está admoestando a igreja no Senhor Jesus. Ou seja, não é simplesmente uma fala. Paulo está enfatizando isso, está clamando aos irmãos, está rogando e exortando a igreja para que tenham uma atitude. E assim nós vamos aprender que o arrebatamento está ligado a uma atitude em relação a nós, e que precisamos ter esta atitude. Há uma urgência, há uma seriedade muito grande, já no verso 1, em que Paulo trabalha enfaticamente essa questão em relação ao arrebatamento da igreja, e ele então nos mostra que nós precisamos ter uma atitude. Qual é essa atitude? A atitude é ter um caminho que agrada a Deus. Esta é a atitude que Paulo vai começar a desenvolver nesse texto. Precisamos ter um caminho que agrada a Deus, ou seja, finalmente, irmãos, os rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Ele está falando de andar é caminho. Andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então ele está chamando a igreja para a realidade que nós devemos ter um caminho, e o nosso caminho é de agradar a Deus com a nossa vida. Agradar a Deus com a nossa vida. Eu sei que Deus já está agradado de nós em Cristo Jesus, mas nós temos que viver uma vida onde também nos aproveitamos desta maravilha de graça que é nos dada e colocamos ela em prática e agradamos a Deus com o nosso andar. Porque Paulo chama os irmãos para agradarem a Deus no seu caminho. Todos nós precisamos agradar a Deus com a nossa vida. Aqui nós temos uma exortação, aqui nós temos uma exclamação de Paulo, aqui nós temos uma ordem de Paulo, um pedido, um rogo para que andemos de forma a agradar a Deus, ou seja, não é agradar aos homens, não é agradar a nossa própria família, não é agradar as autoridades,
não é agradar a sociedade, não é agradar e receber likes e aplausos. É andar para agradar não líderes corrompidos, não amigos e nem a si mesmo. Eu não vivo para agradar a mim mesmo, mas somos chamados para agradar a Deus. Às vezes, agradar a Deus significa desagradar a sociedade. Às vezes, agradar a Deus significa desagradar até mesmo a família. Às vezes, agradar a Deus significa até mesmo desagradar a você mesmo. Você, para agradar a Deus, às vezes precisa desagradar a sua própria vida. Que você quer fazer uma coisa, mas tem que dizer não para você mesmo e desagradar a você mesmo para poder agradar a Deus. Não dá para agradarmos a Deus e ao mundo. Por isso, Tiago 4,4 vai dizer: a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu não tenho como ficar nos dois. Eu não tenho como ser amigo do mundo e amigo de Deus. Eu não tenho como agradar os meus amigos que não são cristãos e ao mesmo tempo agradar a Deus. Você tem que escolher. Tem que escolher quem você vai agradar. Então somos chamados para andar de forma a agradar a Deus. E aí eu pergunto, como andamos para agradar a Deus? E eu acredito que ele discorre isso no texto. Primeiro, quem quer agradar a Deus deve viver em santificação. Este é o primeiro ponto. Se alguém quiser agradar a Deus, precisa viver em santidade. Verso 3 até o verso 5, ele diz: porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para você é a sua santificação. Deus pode ter várias vontades para nós, mas a principal vontade aqui para a igreja é a santificação. Se alguém quer agradar a Deus, precisa santificar-se. Santificação. O que é santificação? Vocês sabem. Santificação é separação do pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Pecado é tudo aquilo que ofende o coração de Deus. Então, se eu quero agradar a Deus, eu tenho que viver em santidade. Cada um saiba possuir o seu vaso. E aqui ele está falando do seu próprio corpo. O seu vaso em santificação e honra. Ou seja, o meu corpo, o seu corpo é para viver em santidade. O corpo não é algo que você diz assim, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Não, você não faz o que você quiser com o seu corpo se você quer agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, seu corpo precisa ser preservado em santidade. Você não pode agradar a Deus se você despreza o seu corpo e utiliza ele de forma no pecado. Cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão e na cobiça como os gentios. Porque Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente está acostumado com o nosso corpo e às vezes a gente age com o nosso corpo de forma desleixada, relaxada. Não, o corpo a gente vai levando, o corpo eu uso do jeito que eu quiser e depois, quando eu morrer, Deus me santifica e está tudo na glória e está tudo certo. Não, não é assim. O nosso corpo é o templo hoje do Espírito Santo que habita em nós. E nós não podemos usar nosso corpo de qualquer maneira, ele precisa ser usado da forma certa para agradar a Deus. Então a santificação é essencial na vida do cristão. A santificação é essencial. Ninguém pode agir com o corpo do jeito que quiser. Nós temos que agir com o nosso corpo, ele pertence ao Senhor Jesus, e ele pertence ao Espírito Santo, porque ele é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não podemos nos enganar, porque em Apocalipse capítulo 22, verso 15, a Bíblia diz, mas ficarão de fora do quê? Do céu, ficarão de fora os cães, os feiticeiros,
os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira. Essa fala de que Deus vai aceitar todo mundo de qualquer forma no céu porque Ele é amor, é uma fala pervertida, é uma fala instigada pelo próprio Satanás para enganar as pessoas, porque Deus é amor, mas também é santidade. E a Bíblia diz que ficarão de fora. Se a Bíblia diz que ficarão de fora, e os cães aqui são aqueles que recebem a palavra e não aceitam a palavra, que se voltam contra Deus, aqueles que se voltam contra a palavra de Deus, são chamados de cães. O cão que volta ao seu vômito é aquele que vomitou a palavra, aquele que rejeitou a palavra de Deus. Então, não é que vai entrar todo mundo no céu. Aqui diz, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz que ficarão de fora. Ficarão de fora. Não só esse texto, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 até o verso 10 diz: e não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ele vai dizer que os injustos não herdam o reino de Deus. Eu não posso agir com injustiça. Mas ele não para aí. O apóstolo Paulo continua dizendo: não erreis. Ou seja, é muito sério, não pense que não é assim. Ele diz: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vejam que ele traça uma lista que diz que não entrará. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que está dizendo. E a palavra de Deus não erra. Não importa o que a sociedade diga, não importa o que o mundo inteiro diga, não importa o que a educação no Brasil diz, não importa o que os reis digam, não importa o que a filosofia geral da nossa sociedade diga, não importa o que a sociologia diga, não importa o que a ciência diga, o que a Bíblia diz é que ficarão de fora essas pessoas, e nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade. Se ela diz que ficarão de fora, não sou eu e você que vamos dizer que entrará. Nós não temos essa autoridade. Deus é quem diz. Não entrarão, e Deus não mente. Então, se alguém quer saber como deve viver em relação ao arrebatamento, esse alguém deve buscar viver em santidade, abstendo-se do pecado. Para agradar a Deus temos que viver em santidade. Mas não só isso, para agradar a Deus também precisamos viver em amor. O verso 9 e 10 do texto que lemos diz: quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva. Quer dizer, vocês já estão cansados de saber. Eu não preciso nem escrever para vocês, disse Paulo, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Jesus já tinha dito: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. No verso 10 ainda Paulo diz: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Ou seja, a prática do amor. É o amor entre os irmãos. Se queremos agradar a Deus, não podemos viver com raiva um do outro. Não podemos viver brigado um com o outro, não podemos viver com cara fechada um com o outro. Se queremos agradar a Deus, não podemos estar de mal uns dos outros, não podemos estar sem conversar um com os outros, não podemos olhar e virar o rosto uns para os outros, mas pelo contrário, nós devemos amar uns aos outros. E amar uns aos outros é agir em função uns dos outros. Porque ao mesmo tempo em que ele diz aqui que eles devem amar, ele diz: vocês já estão fazendo isso com todos os irmãos que estão na Macedônia. Ou seja, me parece que Paulo está dizendo aqui que os irmãos já tinham essa prática de contribuir e de ajudar uns aos outros financeiramente, porque é isso que eles faziam, eles ajudavam. E Paulo diz: exorto vocês ainda que nisso aumenteis cada vez mais. Então o amor, ele não é um ato apenas filosófico. O amor não é uma questão platônica, que fica na mente, um desejo, um devaneio mental. Não é isso.
Amor é prática, é vida de prática. Então, se amamos uns aos outros, nós necessariamente temos que abençoar uns aos outros. Temos que cuidar uns dos outros, temos que nos preocupar uns com os outros, temos que agir em função uns dos outros, temos que nos unir uns aos outros. Se um chora, todos choram, se um sorri, todos sorriem com ele. Se um está doente, todos se preocupam, se um precisa de alguma coisa, todos apoiam. Isto é amar uns aos outros. A igreja verdadeira não é a igreja assim, cada um para si, Deus para todos. Eu tenho minhas contas, você tem suas contas. Eu tenho meus problemas, você tem seus problemas. Isso não é igreja, nem aqui, nem em lugar nenhum do planeta Terra. Igreja não é assim. Igreja é assim como você está precisando de alguma coisa, e se eu posso fazer, e a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Se eu posso fazer alguma coisa por alguém, e não faço, estou pecando. Então a igreja não é cada um pagando suas contas, mas é um se preocupando com o outro. É um olhando para a vida do outro. Como você está? Precisa de uma ajuda? Estamos aqui para abençoar uns aos outros. Isto é amor. Se você quer agradar o coração de Deus, precisa viver em amor. E amor não é apenas amor de palavras, é amor de atos, atitudes. Deus amou o mundo de tal maneira que agiu. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amar é agir. É necessário que os irmãos vivam em amor, em união entre nós. Não é assim, olha, irmão, se você não está mais aqui, não, tudo bem, cada um vai caminhar e cada um vai... Não, não é assim, não é cada um. Nós vamos viver em união, viver em cuidado uns pelos outros. Igreja é cuidar uns dos outros. Se alguém quer saber como deve viver em relação ao arrebatamento, esse alguém deve buscar viver em amor, cuidar uns dos outros. Mas não só isso, para agradar a Deus, nós também devemos viver honestamente em relação aos de fora. E aos de fora aqui nós estamos falando em relação aos não cristãos. Devemos viver honestamente, devemos cuidar do nosso testemunho em relação aos não cristãos. Verso 11, Paulo está preocupado com o testemunho da igreja em relação aos não cristãos. Por isso ele diz, verso 11 e 12, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Ou seja, a igreja precisa andar honestamente em relação às pessoas de fora. Alguém lá de fora não pode olhar para um cristão e dizer, esse aí não paga conta nenhuma. E não vende para ele não, que não paga. Eu, uma época, fui me inventar, muitos anos atrás, de entrar numa empresa que vendia camisetas evangélicas. Não existe camiseta evangélica, mas tinha camisetas com versículos bíblicos. E fui para São Paulo e achei que ia chegar em São Paulo, ia nas empresas cristãs, de gente crente, e que ia dar tudo certo. E fui numa editora, que eu conhecia um rapaz que trabalhava nessa editora, e eu disse, olha, estou pensando em ir em tal lugar vender, e o lugar que eu estava pensando em ir, era um lugar naquela época que era um expoente no meio evangélico, com prédios, com muito dinheiro. Eu disse ali, eles vão comprar e vai ser bênção. E ele disse para mim, não vá lá, porque eles devem para nós e não pagam. E se você vender, eles não vão pagar para você. Então, nós cristãos não podemos ser assim, nós temos que honrar os nossos compromissos. Uma coisa é você passar por uma dificuldade inesperada na sua vida e, de repente, você entrar numa dificuldade financeira e não conseguir honrar os seus compromissos porque alguma coisa que você não estava esperando te aconteceu de última hora. Então, os irmãos vão te ajudar a abençoar e você... Mas outra coisa é você comprar sem poder pagar. Sabendo que não vai pagar. Cada um trabalhe com as suas próprias mãos, para que nós andemos com honestidade em relação aos que estão de fora. Precisamos viver sem enganos, não se aproveitando dos outros,
não vivendo em falcatruas e mentiras em relação aos negócios. Crente não mente para fazer negócios. Crente não mente. Se você trabalha com venda de carro e alguém pergunta, esse carro está bom? Se o carro está fundindo o motor, você não pode dizer que está bom. Mas eu vou perder a venda, não importa. Perca a venda, mas não perca a salvação. Perca a venda, mas não perca a unção de Deus na tua vida. Perca a venda, mas não perca a paz de Cristo no teu coração. Seja honesto. Diga, isso aqui não presta. Se você quiser comprar, é assim mesmo. E Deus vai te abençoar. Se você vai vender uma casa e a casa fica no meio de vizinhos problemáticos e alguém pergunta, como é que é a vizinhança? Você não pode dizer, não, aqui é tudo maravilha, é um pedaço do céu. Mentira. Crente não é assim, crente não enrola ninguém, crente fala a verdade. Precisamos viver honestamente. Se você quer agradar o coração de Deus, não importa se você vai perder negócios, não importa se você vai perder dinheiro, se você quer agradar o coração de Deus, é melhor sofrer o dano e perder dinheiro do que perder a presença do Espírito Santo no coração e na vida. Nós não podemos ser gente de falcatruas. Crente tem que ter palavra. Me entristece muito saber que em alguns lugares houve placas dizendo, procura-se empregada doméstica que não seja crente. Eu não sei o porquê dessa placa, mas eu tenho medo até de perguntar. Tem gente que fala assim, eu contrato todo mundo menos crente. Misericórdia. Tenha misericórdia da nossa vida. Se alguém que deveria ser um exemplo no trabalho, são os cristãos. Os cristãos deviam dar exemplo no trabalho, trabalhar certinho, corretamente, fazendo a sua parte e deixando que Deus vai trabalhando na vida dele e vai abençoando no testemunho. Porque se alguém quer saber como deve viver em relação ao arrebatamento, esse alguém deve viver honestamente em relação aos de fora. Honestamente. Mas não só isso, se você quer agradar a Deus, para agradarmos a Deus, devemos viver apegados a uma esperança eterna e não a esperança terrena. A esperança eterna tem que ser uma chama dentro do nosso coração. Paulo diz no verso 13 e no verso 14, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então ele diz aqui que tem alguns que são ignorantes. Ele diz, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ele está falando aqui de quem morreu. Dorme aqui não é dormir, que você vai dormir a hora que chegar em casa hoje. Não é isso. Dorme são os que morreram, dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo diz aqui, quando você lembrar de alguém que já morreu no Senhor, você não deve ser envolvido, você não deve entrar numa depressão por causa de alguém que já morreu no Senhor. E ele explica o porquê no verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, aleluia. Esse versículo foi fundamental no meu coração no dia que eu vi meu pai num caixão. Veio algo no meu coração, você não deve se entristecer, porque ele está aqui, mas já não está mais aqui, porém um dia o Senhor o trará de volta. Ele ressuscitará, aleluia. Glória a Deus, nada poderá deter aqueles que morreram em Cristo Jesus, porque quando soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa para ressuscitar pessoas que morreram há 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. O Senhor os ressuscitará e nós estaremos para sempre juntos, aleluia. Então, nós precisamos ter a esperança da eternidade no coração. Eu não entendo crente desesperado, não entendo. Ninguém pode ficar desesperado em relação à vida eterna. Nós não podemos viver desesperados. Crente não pode viver cabisbaixo. Eu não estou dizendo que você não possa passar por um momento de tristeza e de lágrimas. Isso acontece com todo mundo, nós estamos sujeitos a isso na vida. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um estilo de vida. Crente não pode ter um estilo de vida cabisbaixo o tempo todo, triste, acabado, arrasado. Vai conversar com o crente, sai pior do que você chegou. Não pode acontecer isso. Não pode.
Alguém vai lhe fazer uma visita e sai em depressão, porque você só fala coisa ruim, só reclama, só fala coisa sem esperança. Eu até entendo um crente e não entendo, um crente que fica na televisão 24 horas por dia ouvindo lixo, e enche o coração de tanto lixo, de tanta tragédia, de tanta morte, de tanta violência, que depois não tem nada para dar realmente. Eu entendo como uma justificativa para essa amargura toda, mas não entendo, porque um crente não pode ficar trazendo lixo para dentro da alma. Um crente tem que trazer coisas boas. Se há alguma coisa boa, nobre, coloque nisso o teu coração e o teu pensamento. E Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra, porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não é ficar rico do dia para a noite. A nossa esperança não é fazer viagens e mais viagens. A nossa esperança não é essa. A nossa esperança é fazermos a viagem eterna para estarmos na glória com o Senhor. E isso deve ser uma chama no nosso coração. Essa chama da eternidade não pode apagar no coração dos crentes. Eu fico pensando, por que será que quando eu me converti, se falava tanto em arrebatamento, se cantava música sobre a volta de Jesus, e hoje em dia, em raros lugares isso acontece? Por quê? Talvez porque naquela época o que alimentava o nosso coração era uma chama da presença do Senhor e o desejo de estar com o nosso Senhor na glória. Mas hoje o que alimenta a igreja evangélica em geral, às vezes é o desejo de conquistar alguma coisa, é o desejo de ter alguma coisa na vida, é o desejo de comprar alguma coisa. Eu não entendo como isso entrou no meio da igreja e foi entrando aos poucos com a teologia da prosperidade, foi entrando, e os crentes começaram a desapegar do que era celestial e a se apegar no que é terreno. E aí a esperança dos crentes começou a ser, não, mas eu queria me formar numa grande universidade, olha, eu quero casar, ter tantos filhos, eu quero conseguir um bom emprego, eu quero, tudo isso pode ser muito bom, mas essa esperança é muito baixa, perto da esperança que todos nós temos que ter. Qual é a maior esperança da tua vida? A maior esperança da tua vida tem que ser, eu quero me encontrar com o meu Senhor. Eu não vi nenhum amém. Será que vocês têm essa esperança? Eu já estou acostumado que essa igreja é um pouco mais silenciosa, mas eu acredito que vocês estão queimando no coração com vontade de falar aleluia, glória a Deus para essa mensagem. Eu creio que sim. Então eu tenho essa esperança de que a esperança da volta de Jesus esteja no coração de todos vocês ardendo. O desejo é partir e estar com o Senhor. Partir e estar com o Senhor. Já preguei uma mensagem aqui esses tempos que nós devemos estar com as malas preparados para sair daqui. Fui para Florianópolis e Deus me deu a mesma mensagem para pregar na igreja do meu amigo lá. E diz, vocês precisam estar preparados para sair. Preparados para sair. Esta é a mensagem, precisamos estar preparados. A esperança em relação à vida eterna deve estar sempre conosco. Não podemos perder essa alegria, essa esperança. Porque se alguém quer saber como deve viver em relação ao arrebatamento, esse alguém deve viver com a esperança da eternidade. Quando o Senhor voltar, Ele tem que pegar em você essa esperança de encontrá-lo. Não é a esperança de construir um castelo aqui, é a esperança de encontrar o Senhor na glória. Essa é a maior esperança do crente, porque todo o resto vai passar como poeira. Todo o resto. A esperança de encontrar o Senhor em último lugar, para tomarmos a ceia. Para agradar a Deus, nós devemos viver o tempo todo consolados e consolando. Consolados e consolando. O verso 18, Paulo encerra esse capítulo dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que é que consola o crente? O que é que consola o meu coração e o seu coração? O que consola o nosso coração não é assim, olha, fica tranquilo que você vai receber uma herança aqui na terra. Não, não é isso que consola o nosso coração.
O que consola o coração nem é você receber uma boa notícia do médico, diz, você foi curado, está tudo certo. Isso é maravilhoso, mas não é isso que consola o nosso coração. O que consola o nosso coração é a esperança do arrebatamento. É o desejo por encontrar o Senhor na glória, nos ares. É isso que consola o nosso coração. Porque nós estamos esperando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não estamos esperando o anticristo. Nós não estamos esperando um governo nessa terra que vai pôr jeito nas nações e que vai melhorar o nível de vida econômico. Nós não estamos esperando isso. Seria bom se tivéssemos um governo honesto nessa terra, se tivéssemos um tribunal superior honesto nessa terra. Seria muito bom se tivéssemos um nível de vida financeiro melhor nesta terra. Mas não é isso que é a nossa esperança. A nossa esperança, eu não entendo como na época das eleições, o povo evangélico foi tão enganado, que a esperança do povo na época das eleições se voltou tão somente para um governo terreno. Quando a gente começa a colocar nossa esperança em um político, em um candidato para a eleição, nós estamos perdendo o nosso tempo, porque não haverá nenhum candidato nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, nem no Japão, nem em lugar algum dessa terra que colocará jeito neste mundo. Porque o homem está corrompido, e o mundo está corrompido e jaz no pecado. A nossa esperança, embora nós devemos sim votar no melhor candidato que pudermos, mas a nossa esperança não está na política desta terra. Nós somos consolados com a consciência e a certeza do arrebatamento. Isso é que consola o nosso coração. Você pode estar na maior dificuldade da sua vida, mas quando você lembra do arrebatamento, isso consola o teu coração. Você pode estar em problemas 1000, mas quando você lembra do arrebatamento, irmão, fique firme, o Senhor Jesus vai voltar uma hora, e isso pode e deve consolar o seu coração. Não só você se consola com isso, mas você deve consolar outros. Porque a nossa mensagem é a mensagem de que Jesus vai voltar. Consolai-vos uns aos outros com isso. É ruim quando você vai falar de Jesus vai voltar, a pessoa fica triste, com medo, sai correndo. Ela não está sendo consolada, porque não tem esperança na vida eterna. Consolai-vos uns aos outros com a mensagem do arrebatamento. Quer ser consolado? Um arrebatamento. Morreu alguém próximo? Sim. E o consolo? O consolo é o arrebatamento. Você está envelhecendo? Sim. Qual é o consolo? O consolo é o arrebatamento. Você tem doenças aqui? Sim. Qual é o consolo? O consolo é o arrebatamento. Porque lá não haverá mais doenças. Você tem problemas financeiros aqui? Sim. Qual é o consolo? O consolo é o arrebatamento, porque lá não haverá mais dinheiro. Você tem confusões aqui, dificuldades com as pessoas. Qual é o consolo? O consolo é o arrebatamento, porque lá todos viveremos em harmonia para sempre. Não haverá mais violência, não haverá mais medos, não haverá mais dores, não haverá mais velórios, não haverá mais lágrimas, não haverá mais perdas, não haverá mais sofrimentos, lá não haverá mais angústias, não haverá mais noites mal dormidas. Lá não haverá mais filhos desobedientes aos pais, não haverão mais pais irresponsáveis para com seus filhos, lá não haverá mais patrões injustos com seus empregados, não haverá mais empregados desonestos com seus patrões. Lá não haverá mais impostos pesados sobre nós, não haverá mais coisas para pagar, não haverá mais aluguel para saldarmos, não haverá mais salário para recebermos, não haverá mais contas devedoras no banco, lá não haverá mais dificuldades, não haverá. Não haverá mais carros quebrando, não haverá mais hospitais lotados, não haverá. Lá nós viveremos na alegria para todos sempre no Senhor. Isso precisa consolar o nosso coração. Você está consolado pelo arrebatamento? Aleluia. Não sei se você está consolado, mas eu estou tão com vontade de falar sobre arrebatamento, que para mim eu falava a noite inteira sobre o arrebatamento. Temos que fazer a ceia.
O Rodolfo viu o texto e já falou para mim, você está lembrado que hoje tem ceia? Te disseram que hoje tem ceia? Aleluia! A palavra do consolo deve estar nos nossos lábios, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, nos nossos olhos, no nosso ser. A palavra do consolo tem que estar em nós, tem que transpirar de nós, tem que vazar pelos nossos poros. O consolo, quem chega perto de nós tem que ser consolado. Não importa se você está doente ou não, quem chegar perto de você precisa sair consolado. Quantos já ouviram falar de irmãos que estão nas últimas no hospital, morrendo, partindo deste mundo, e quando estão morrendo, estão consolando outros que vão lá tentar consolá-los? Russell Shedd, quando estava nos últimos dias de vida, gravou uma mensagem dizendo: é muito bom estar desmamando desse mundo. Nós precisamos estar consolados, e consolando. Ninguém pode consolar se não está consolado. Se você quer agradar a Deus, se alguém quer saber como deve viver em relação ao arrebatamento, esse alguém deve viver consolado e consolando, porque o arrebatamento se aproxima. Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto os irmãos sobem aqui, quais atitudes devemos ter, irmãos? Quais atitudes? Quais? O arrebatamento está se aproximando. Quais atitudes precisamos ter? Esta mensagem é atualíssima para nós hoje. Tenho convicção de que essa mensagem é para nós. Precisamos copiar, precisamos pensar e precisamos viver isso. Todos os dias. Todos os dias. Quais atitudes temos que ter? O arrebatamento está chegando. Viver em santidade. Viver em amor. Viver honestamente para com os que estão de fora. Viver apegados a uma esperança eterna. Viver consolados e consolando. Bem-aventurados são aqueles que, quando Cristo vier, os encontrar em santidade, os encontrar em amor, os encontrar honestamente vivendo em relação aos de fora, apegados à eternidade, os encontrar consolados e consolando. Porque aquele dia virá, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, não haverá tempo para preparações de última hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele virá como um piscar de olhos. Sairemos daqui por todo sempre. Oremos ao Senhor. Deus amado, nós te louvamos. Te louvamos esta noite pela palavra que o Senhor tem nos dado. Não importa o que as pessoas lá fora digam, importa o que a tua palavra nos diz. Não importa o que a sociedade aprove ou desaprove. Em relação à tua palavra, ela é superior a tudo aquilo que a sociedade pensa, a tudo aquilo que filósofos falam, a tudo aquilo que psicólogos pensam, a tudo aquilo que educadores pensam, a tudo aquilo que reis e governantes e políticos e magistrados possam pensar. A tua palavra é superior, e aquilo que o Senhor disse acontecerá. Não queremos ficar de fora, e temos essa convicção, essa certeza, e isso consola o nosso coração. Em Cristo Jesus somos salvos. Somos salvos em Cristo Jesus. Ajuda-nos a aplicar essa salvação todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a viver essa salvação para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma música.